A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. O quanto que você usa a inteligência artificial no seu dia a dia? Eu abri o meu chat GPT aqui para ver a última coisa que eu fiz nele e, olha só, foi para responder um e-mail pro meu chefe. Inclusive, foi mal aí, chefe, caso você esteja ouvindo o podcast, eu só não queria gastar neurônios para responder um e-mail sobre férias. E não é nada pessoal também, e além do mais, eu não duvido que você tenha mandado o seu e-mail criado por lá também. E parando para pensar, a gente só estaria fazendo duas máquinas conversarem entre si. Não é meio bizarro isso? E pior, a gente estaria fazendo elas conversarem sobre 10 dias de férias de um funcionário de uma empresa que ainda conseguiu ser roubado na Arábia Saudita. Ok, eu juro que eu vou parar de falar sobre isso. A questão é que a adoção da inteligência artificial está trazendo mudanças enormes e rápidas, com impactos sociais e econômicos que eles acabam sendo graves. Durante o Global Labor Market Conference, sim, eu ainda estou falando do evento da Arábia Saudita, James A. Robinson, que é Nobel de Economia e professor da Universidade de Chicago, disse que sem regulação global, a IA está causando destruição criativa. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre esse tema com o Daniel Buarque, da Bloomberg Linha, que inclusive foi a pessoa responsável por essa matéria. Oi, Daniel, tudo bom? Já tinha falado com o Nobel antes? Oi, Alan, tudo bem? Já falei com alguns, sim, fazendo entrevistas, quase sempre de economia, por coincidência. São sempre pessoas que têm uma boa base de conhecimento para falar sobre os temas que a gente tenta discutir no jornalismo. Inclusive, o que o Nobel, alguém que ganha um prêmio Nobel, ele recebe? É igual um troféu do Oscar, só que é um cérebro dourado, eles ganham dinheiro? O que é? Ele ganha uma medalha de ouro e ganha 1 milhão de coroas, que é mais ou menos equivalente a $1 milhão. No caso dele, ele dividiu com outras pessoas, outros pesquisadores que fizeram estudos com ele, então ele não levou todo o dinheiro, mas é uma boa grana e dali pra frente ele vai ser sempre conhecido como um Nobel e vai ser sempre chamado para os melhores eventos, para as melhores palestras, para as melhores universidades, então é um selo que deve ajudar bastante a carreira dele. Então ele vai sempre ser um Nobel. É tipo um ex-BBB, só que a versão mais legal e mais útil. Exatamente. É como um ganhador do Oscar. Vai ser sempre chamado para fazer os melhores filmes. Quer dizer, quase sempre. Daniel, você quer dar um resumo do que vocês conversaram? Claro. Tem um ponto que é bem interessante. A gente já tinha falado sobre isso quando a gente estava lá na Arábia Saudita, né? É que a visão dele, a velocidade com a qual a inteligência artificial está sendo desenvolvida, está sendo com foco muito na tecnologia. As empresas que estão trabalhando isso, você pode pensar na OpenAI, você pode pensar agora na DeepSeek, são empresas que estão pensando somente em qual é o próximo passo da tecnologia. Eles querem chegar na inteligência artificial geral. E o que ele diz é que sem instituições fortes para poder dar conta dos impactos da implementação dessas tecnologias, pode ter um impacto muito grave para a sociedade, seja o impacto no trabalho, seja o impacto na vida das pessoas, seja o impacto no conhecimento. Então, a preocupação geral dele é que a gente precisa de instituições fortes para poder estabelecer como a inteligência artificial vai ser implementada na sociedade para que ela traga os benefícios sem trazer problemas para a sociedade. Antes de eu contar aqui qual vai ser o próximo tema que você estava falando, eu acabei de lembrar que o pessoal do podcast tinha comentado do seu sotaque. Você quer já avisar a galera de onde você é, porque tem bastante gente curiosa? Claro. Eu sou do Recife, eu tô em São Paulo há 21 anos, mas eu vim adulto, então eu não perdi o sotaque nunca mais. Eu vou continuar falando com o sotaque de pernambucano e eu acho que isso é muito legal. Todo mundo gosta. Eu gosto bastante. Eu queria ter um sotaque pernambucano também, mas não tenho. Bom, a gente vai falar sobre isso que o Daniel trouxe pra gente e também vamos ver como que o apoio de Elon Musk ao partido de extrema-direita da Alemanha possivelmente fez com que as vendas da Tesla lá no país caíssem 59%. E olha que o mercado de carros elétricos cresceu 54% no mesmo período, ou seja, a Tesla teve um desempenho péssimo em um dos maiores mercados de veículos elétricos do mundo. Isso diz bastante coisa. E a marca registrou apenas 1.277 carros novos no maior mercado europeu, o que é um número bem baixo. Então vamos entender essa história hoje também. Lembrando que temos uma playlist exclusiva para vocês chamada A Trilha do Dia. Caso você queira conhecer artistas novos, músicas novas, você pode conferir uma playlist criada exclusivamente por músicas que antecederam o episódio para os outros ouvintes. Então, clica aqui na descrição, no link que tiver aqui, para você conferir essa playlist. Claro, comente, deixe aqui nos comentários a música que tocou antes do episódio começar. Vamos começar o episódio.
Daniel, você mencionou na sua matéria que a adoção da inteligência artificial tem causado mudanças de nível tectônico na sociedade e nas economias. Como é que o Nobel da Economia vê esse impacto e essas transformações no futuro do trabalho e também nas desigualdades econômicas globais? Alan, a gente começou falando sobre trabalho porque a gente estava lá num evento sobre o trabalho, sobre o mercado do trabalho no mundo, né? Então, ele fez uma apresentação nesse evento em que ele soou um alarme sobre os riscos da inteligência artificial para os trabalhadores. A ideia dele é que existe um grande otimismo, uma grande empolgação do mundo todo em relação aos avanços da tecnologia e que muita gente da academia, muita gente está estudando os impactos dessa tecnologia, está vendo que vai ter um ganho de produtividade, dizendo que a inteligência artificial vai ajudar as pessoas a produzirem mais em menos tempo e com menos esforço, o que pode trazer até mesmo um aumento do PIB global. Isso tudo é um lado positivo que as pessoas estão vendo e estão empolgadas. Mas o que ele está vendo é um outro lado disso. Ele está vendo as consequências da inteligência artificial que ele acha que podem ser obscuras. São consequências que são muito maiores do que qualquer coisa que se viu na história, né? Porque as pessoas costumam fazer comparação com o desenvolvimento da eletricidade, com o desenvolvimento do motor a vapor, que foram tecnologias que mudaram o trabalho no mundo. Só que o que ele diz é que a inteligência artificial tem um impacto muito maior e que pode levar ao que ele chama de destruição criativa, né? Que é o termo que você já comentou que ele usou lá. Ou seja, você tem esse desenvolvimento tão rápido e tão grande que pode acabar causando uma disrupção problemática para a sociedade. Mas aí o que ele diz é que a diferença entre o otimismo e o pessimismo está na existência de instituições que possam regulamentar a forma como a tecnologia é implementada. Então o que ele diz é que nos países já desenvolvidos, onde essa tecnologia está mais avançada, as instituições são capazes de fazer com que a tecnologia seja usada no cotidiano, seja incorporada à vida das pessoas e ao trabalho, sem causar um impacto imediato e sem criar um problema aos trabalhadores, né? Podendo tornar a tecnologia algo inclusivo, sendo mais amigável para os trabalhadores. Só que ele diz que isso não é uma questão global, isso não é uma questão que está em todo canto, não é uma questão que está em todos os países, nem em todas as partes dentro de cada país. Então, sem uma regulamentação, sem instituições, o cenário é de a inteligência artificial mais substituir os trabalhadores do que ajudar eles. E aí a visão dele é que é preciso ter um desenvolvimento de regulações que façam com que a inteligência artificial sirva só para ajudar, sirva só para potencializar o trabalho das pessoas, potencializar a capacidade das pessoas e não substituir elas. Toda a discussão dele é que existem riscos que precisam ser levados em consideração e que as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento da tecnologia não estão pensando nesses riscos. Então ele está soando o alarme para dizer, olha, vamos prestar atenção nisso também, vamos valorizar as instituições e vamos valorizar a importância de uma regulação. E no caso da situação atual de tecnologia, a regulação tem que ser com uma perspectiva global, né? Precisa se juntar todos os países e fazer de uma forma que favoreça todo mundo. Então a visão dele é essa, pode ter um grande potencial, mas esse potencial precisa de instituições e de regulamentação internacional. Legal, isso que você citou da necessidade de ter regulamentações para a inteligência artificial. Eu li na sua matéria que você já deixou claro que as empresas não vão cuidar disso, não vão se responsabilizar pelos riscos, né? Ele chegou a citar que, inclusive, possa existir uma falta de regulamentação suficiente para lidar com as consequências sociais e econômicas que vão ser geradas por essa tecnologia. Ele chegou a citar algum tipo de regulamentação específica necessária para proteger os trabalhadores e também as instituições de estudo? No caso da inteligência artificial, não. Porque o que ele diz é exatamente que ninguém está pensando nisso. E ele está soando o alarme para fazer as pessoas começarem a pensar nisso e se preocuparem com isso e trabalharem para desenvolverem isso. Mas o que ele diz é que há paralelos em outras áreas. E uma área que ele faz a comparação é a área de energia verde. O que ele diz é que você tem empresas que estão trabalhando para gerar renda e gerar lucro a partir de energia verde. Você tem uma Tesla da vida, como você vai falar daqui a pouco, né? Mas que esse é um setor que precisa de participação dos governos do mundo para incentivar e para participar desse trabalho de desenvolvimento de energias verdes, porque é algo que é fundamental para a sociedade, é fundamental para a humanidade ter uma energia que seja menos poluidora e que evite o aumento, a aceleração do aquecimento global. Em questões que são chave para a humanidade, é preciso que os governos ajam, não dá para contar só com a boa vontade das empresas. E aí ele diz que isso acontece muito nessa questão da energia verde e que algo parecido tem que existir também na inteligência artificial, porque não dá para esperar que
a OpenAI vai se preocupar com os impactos sociais e econômicos da inteligência artificial. O que ela quer é avançar o mais rápido possível para ser a primeira a ter a tecnologia mais avançada, para ter a tecnologia mais rápida e mais confiável nas suas respostas do ChatGPT, por exemplo, né? Então, todas as empresas estão concorrendo pensando nisso. Elas estão pensando no desenvolvimento tecnológico, na questão técnica, e não na questão de consequências políticas e sociais do que pode acontecer com esse produto que elas estão criando. E aí o que ele fala, de novo, é que os governos precisam agir para trazer esse outro lado para a equação, trazer o lado humano para a equação, se preocupando com os possíveis impactos da tecnologia da inteligência artificial. Pelo que eu entendi, ele é bem a favor da cooperação entre os países, né? Eu entendi que ele é bem a favor dessas instituições e que ele, de certa forma, condena os movimentos de Donald Trump, né? De se afastar de algumas instituições, que acaba, né, condenando elas, porque a gente sabe do peso dos Estados Unidos, né? Sim, nesse caso a gente volta para o que eu acabei de falar, que era o exemplo que ele deu, que é da energia verde, porque Trump está diminuindo o incentivo a desenvolvimento de energia verde, a desenvolvimento de carros elétricos. E aí o que ele fala é que sem um movimento global, você vai ter sempre o efeito de um país ou outro, de um líder ou outro que está querendo romper com o sistema. E por isso que ele acha que não adianta um país só levar adiante um tipo de regulamentação, porque ele vai ficar para trás e ele não vai conseguir fazer com que a IA tenha um impacto diferente no seu país do que acontece nos outros países. Então o mundo todo precisa se juntar e trabalhar em conjunto para que o impacto seja global. Não adianta pensar só em criar uma regulamentação no Brasil, por exemplo, por mais que isso esteja acontecendo, uma discussão sobre isso esteja acontecendo agora e que seja importante. O fundamental é que isso ocorra de forma global. Então ele defende uma colaboração entre os países para que se pense de forma internacional, né? Não se pense só em um país. E isso seria a forma que ele acha que seria mais eficiente de criar uma regulamentação que não atrapalhasse o avanço da tecnologia, que não atrapalhasse as empresas, mas que levasse em consideração quais são os impactos disso que eles estão criando. Sim, legal. Eu vi até que ele colocou o exemplo da Colômbia, né? De um exemplo de um país que tentou agir unilateralmente. Exatamente. E a gente conversou com ele naquela época que aconteceu a deportação dos colombianos e que o Gustavo Petro rejeitou, né? E o exemplo é de como a Colômbia teve que voltar atrás e aceitar a imposição da deportação pelos Estados Unidos, porque não tinha força suficiente para discutir. E aí o que ele fala tudo bem, não é o mesmo caso, a gente não está falando de inteligência artificial nessa situação, mas que se países agirem juntos, eles têm mais força e mais voz para evitar que alguém tome decisões unilaterais. Isso, no caso da Colômbia, valeria para os Estados Unidos, mas no caso dessa regulamentação que ele propõe de IA, valeria para as empresas que estão desenvolvendo a tecnologia. De novo, pode ser a OpenAI, pode ser a Meta, pode ser a Microsoft, pode ser o DeepSeek lá da China. Então, precisaria de um trabalho coletivo dos países para se colocar e impor a essas empresas uma preocupação social com o impacto do que elas produzem. E essa situação aplicar aqui no Brasil, quais são os maiores desafios que países em desenvolvimento podem enfrentar em termos de adoção tecnológica e também adaptação do mercado de trabalho? Ele citou alguma coisa a respeito? Sim, a gente falou um pouco sobre o Brasil, ele admitiu que não é o foco da especialidade dele, mas o que ele diz é que o mundo em desenvolvimento está muito atrás do mundo desenvolvido na questão da tecnologia. Então, países como o Brasil acabam adotando tecnologias que são criadas em outros países, que se preocupam com outros valores, que se preocupam, que acabam seguindo outras leis até, né? A gente tá falando de IA, mas isso pode valer para Big Tech de forma geral, né? E a gente viu o caso da briga do Supremo Tribunal Federal com o X recentemente, né? São questões que fica muito difícil para os países agir isoladamente contra essas grandes empresas que são multinacionais, mas têm uma base em um país, especialmente nos Estados Unidos, e que conseguem ter uma força global muito grande. Então, o que ele fala é que os países em desenvolvimento, países como o Brasil, tendem a sofrer ainda mais com a implementação da inteligência artificial, porque ela acaba ajudando a acelerar o aumento da desigualdade. O Brasil já é um país muito desigual e o Robinson, ganhador do Prêmio Nobel que a gente conversou, falou que as desigualdades podem ser ainda mais exacerbadas por conta da adoção da inteligência artificial. Você pensa, por exemplo, que centros urbanos e centros de tecnologia como São Paulo, a Faria Lima, no caso aqui em São Paulo, é uma área onde está sendo muito incorporada a questão da tecnologia e onde isso acaba
aumentando a produtividade, mas ao mesmo tempo isso pode fazer com que pessoas percam emprego, isso pode fazer com que pessoas tenham maior dificuldade de conseguir trabalhar em suas áreas. Então, se a IA, ele já vê a IA como um problema, mesmo em países desenvolvidos e no mundo todo, ele acha que em países como o Brasil, o impacto pode ser ainda maior. Então, quando ele fala de uma regulamentação global, ele está levando em consideração que alguns países podem sofrer ainda mais por conta dessa desigualdade com que a economia já se comporta e a desigualdade com que a tecnologia é adotada. Bom, muito obrigado por trazer toda a sua conversa com o Nobel da Economia pra gente. Caso você queira conferir a matéria, você encontra ela aqui na descrição do episódio também, vou deixar o link para vocês acessarem. Daniel, mais uma vez, prazer te ter aqui no podcast. Obrigado por vir e espero que você volte mais vezes. É sempre um prazer, é só me convidar que eu apareço aqui para falar com esse meu sotaque pernambucano. E bora falar de Tesla, Elon Musk. O bom é que, se depender do Elon Musk, a gente nunca vai ficar sem pauta pro podcast. Bom, segundo analistas do mercado, essas declarações de Musk sobre as próximas eleições federais da Alemanha provavelmente influenciaram as vendas. Uma pesquisa realizada em meados de janeiro apontou que o CEO era visto de forma desfavorável e que suas intervenções políticas não eram bem-vindas no país. A Tesla também registrou queda nas vendas na França e no Reino Unido no mês passado, o que significa, que houve uma retração no seu desempenho nos 3 maiores mercados de veículos elétricos da Europa. Tá, Alan, mas o que o Elon Musk falou de tão grave assim pro pessoal parar de comprar Tesla na Alemanha? Além de apoiar o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, que é o AfD, e enfrentar também o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, Musk passou o mês consolidando a sua posição na nova administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou atingir a União Europeia com tarifas. Já dá para entender que o pessoal da Europa não está tão animado com a ideia de comprar um carro de Elon Musk. As vendas da empresa despencaram 63% no mês passado na França, que é o segundo maior mercado de veículos elétricos da União Europeia, depois da Alemanha, e caíram 12% no Reino Unido. Musk, que já tem 53 anos, organizou uma discussão ao vivo com a líder do AfD, Alice Weidel, na rede social X em 9 de janeiro, dando uma plataforma ao co-presidente de um partido que se opõe à construção de uma fábrica da Tesla nos arredores de Berlim e tem também uma visão negativa sobre energia renovável. E olha só isso, durante uma aparição virtual em um comício do AfD no final de janeiro, o CEO da Tesla pediu aos alemães que se orgulhassem de sua cultura e, em uma aparente referência às atrocidades cometidas durante a guerra pelos nazistas, desencorajou o foco excessivo na culpa do passado. E essas observações, feitas um pouco antes do 80º aniversário da libertação do campo de extermínio de Auschwitz, que é um dos símbolos do nazismo, provocaram ampla indignação em um país em que o reconhecimento do passado é fundamental para sua identidade pós-guerra. Mas, apesar disso, é provável que outros fatores fora da política estejam envolvidos, claro, no lento início de ano da Tesla. A empresa está promovendo mudanças nas fábricas de montagem para produzir o Model Y redesenhado, que é o seu veículo mais vendido, o que vai custar ao fabricante várias semanas de produção perdida. A Tesla também pode enfrentar escassez de estoque em alguns mercados devido ao esforço total que a empresa fez para aumentar as vendas no final do ano passado. Bom, embora a empresa tenha entregado mais veículos do que nunca no quarto trimestre, ela ficou aquém da previsão de um leve crescimento para o ano inteiro. Em vez disso, a empresa registrou seu primeiro declínio anual em mais de uma década. E bom, esse cenário ele não se limita só à Europa. Também houve alguns sinais de que a carreira política de Musk afeta a montadora que ele comanda. A Tesla registrou menos carros na Califórnia em todos os 4 trimestres de 2024 e as vendas de seu segundo veículo mais importante, o Model 3, caíram 36% no ano. É importante lembrar que na eleição em novembro, o estado da Califórnia votou em sua maioria para a oponente de Trump, a Kamala Harris. Isso em uma vantagem bem grande. E Musk também brigou com o governador Gavin Newsom durante todo o ano passado. Na Alemanha e em toda a União Europeia, os concorrentes da Tesla, incluindo a Volkswagen, a Stellantis e a Renault, estão sob pressão para vender mais veículos elétricos a fim de atender aos padrões de poluição mais rígidos que entrarão em vigor nesse ano.
Caso você não tenha acompanhado as últimas notícias sobre automóveis, a Volkswagen e a BMW estavam entre os fabricantes que ganharam participação no mercado de veículos elétricos da Alemanha no ano passado, enquanto a Tesla perdeu terreno. Além de ter que lidar, com esses esforços mais concentrados dos fabricantes de carros a combustão, Musk ainda vai enfrentar marcas rivais de veículos elétricos que vão aproveitar dessa onda aí dele explorar as divisões políticas. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações do primeiro tema são de Daniel Buarque, da Bloomberg Linha, do segundo são da Bloomberg News, e o episódio foi editado por Lorian Queiroz. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. Lizzie diz, uso o Spotify Premium e nunca conseguiria dividir uma conta com alguém também. Inclusive, o exemplo que eu contei era real, tá? Não era eu não. E eu vi o Spotify dessa pessoa e essa pessoa realmente reclamava que do nada surgiam grupos de pagode, coisas que ele não ouvia, porque ele dividia a mesma conta com a mãe, não era um plano família. Raíssa Barros diz, oi Alan, uma honra ouvir seu podcast, adoraria mais convidados, incrível sua interação, abraços e beijos. Beijos, Raíssa, muito obrigado pelo comentário. Jacqueline Slins diz, oi primo Alan, foto na capa, mais de 3 meses, desconto em folha por perder microfone, são indícios que você passou na experiência? Já está devidamente no quadro de colaboradores? Excelente o podcast e curto todos. Eu acho que sim, viu? Eu acho que já tá um tempo na empresa já, na verdade. Eu acho que não vão me demitir tão cedo. Talvez meu chefe não goste de eu ter falado que eu respondo os e-mails dele por ChatGPT, mas se eu apresentar o programa na semana que vem, quer dizer que ele achou de boa. Eduardo Ferreira diz assim, bom dia primo Alan, tudo certo? Você poderia fazer semanalmente ou com maior periodicidade episódios do agro? Sou agrônomo e não temos podcast sobre negócios e economia agro. Pra sua felicidade, saiba que a prima Nayara, a pessoa que vocês conhecem, que tá direto aqui no podcast também, ela é especializada em agro, ela escreve bastante sobre o tema, e a ideia é justamente trazer mais sobre isso aqui no podcast. Então pode deixar que toda semana vai ter temas de agronegócio aqui. E vocês comentaram aqui as suas opiniões sobre chamar ou não convidados. Eu li todas, muito obrigado pelo feedback. Eu vou tentar fazer mais essa divisão, mas eu sempre vou chamar porque o Daniel e a Nayara são ótimos. Enfim, esse foi o episódio de hoje, muito obrigado pela audiência de vocês. Nos encontramos na próxima semana e até lá. Big beijo!